né? De quando você começou a estudar e começou a perceber que você tinha muito a contribuir e por causa do etarismo tolher a sua caminhada, né? Você teve que atrasar os teus passos, porque teve gente que olhou para você e falou, não, nessa idade aí você não pode. Pô, que porra é essa, né, cara? Que é isso? Então, bem-vindo, Fred, fique à vontade. Gente, muito obrigado aí pelo convite, tá? Novamente, é uma honra falar aqui com vocês. Acho que é um tema muito sensível, né? Eu vou comentar um pouquinho da minha história, eu vou conectar um pouco de como isso aconteceu, mas eu já faço um grande disclaimer, né? Uma questão aí que, pra mim, qualquer dificuldade que eu sofri na minha vida, eu vi como algo positivo. Legal. Então, o fato das pessoas sempre terem me olhado mal pela minha pouca idade, sempre foi um mecanismo pra fomentar eu ter que ser melhor. E Que eu tinha que impulsionar. provar, exato. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar de muita coisa triste, que a gente precisa pensar em como mudar, também fica o aviso aí pra quem sofre isso, como ver isso como um ponto de diferenciação, né? Como você pode ser melhor a partir disso, não pior. Então, assim, eu vim do Nordeste, né, de uma realidade um pouco diferente da daqui, não tenho mais muito sotaque, mas sou de Natal, Rio Grande do Norte. Muito cedo eu fiquei uma espécie de antítese de polos muito diferentes, que era minha mãe e meu pai. Minha mãe é uma senhora bióloga, né, não quis fazer medicina, quis para biologia, sendo filha de médico, e sempre sonhou com natureza, em virar mergulhadora, pessoa hippie, Olha aí, cara. no seu sentido mais Próprio bonito. da palavra. Ver as Exato. tartarugas, aquela coisa. Golfinhos, cetáceos, né? Negócio baleia, mergulhadora, enfim. E meu pai não, meu pai é um hustler, né? Então, enquanto minha mãe era uma cientista hippie, meu pai sempre um empreendedor, fazendo um negócio, o cara que não podia ver uma brita no meio da estrada, falava, vamos vender brita aqui, vamos exportar pro Marrocos e trocar em café e a gente vende em São Paulo. Pra tudo ele viu oportunidade. Pra tudo ele viu oportunidade. Ao mesmo tempo, isso foi a bênção, mas também isso acabou em alguns momentos sendo parte importante da história de como ele teve sucesso e como não teve também. E esse não teve me ensinou muito, talvez muito mais do que o sucesso que meu pai teve. Legal. Né? Mas ao mesmo Muito tempo eu tava ali, provavelmente. provavelmente. Mas eu tava muito balançado pela minha mãe também. Eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de disciplinas que falassem da vida, né? E nesse meio aí, meu pai separado, desde 2 anos, minha mãe me puxando pra fazer atividades muito mais voltadas pra o que ela é, e meu pai tentando me fazer mais a imagem dele também, até botou o mesmo nome. Super Legal. pouco criativo, né? Super criativo, né? Acabei ficando nisso. E aí, quando foi agora, assim, fazendo de uma longa história curta, não tão longa assim, né? Mas assim, eu tive passagens ali, passei em medicina muito precocemente, tentei... Quantos anos, Fred? Vamos lá. Primeira vez que eu passei em medicina, eu tava do primeiro pro segundo ano do ensino médio, então eu tava o quê? Com uns 15 anos. Aonde? Passou, né? Eu tinha passado localmente, eu tinha feito Enem na época, só que eles não me deixaram entrar por idade. O cara passou em medicina quando estava no início do ensino médio. Isso. Localmente, você diz é o quê? Brasil, assim, mas Rio Grande do Norte era onde eu ia na época, então FRN, Tá. né? E aí virou manchete, virou tudo, Que saiu no satisfação que te Fantástico. deram? O que te falaram? Falaram que eu era muito imaturo. Eu consegui um atestado de maturidade com a psicóloga. Eu tenho honra até de falar isso, consegui. A psicóloga me deu um atestado de você é uma pessoa madura. Que palhaçada, cara. Meu pai entrou enfim, a gente entrou com processo, eu fiz supletivo, me emancipei, tentei todas as vias burocráticas jurídicas. Infelizmente, uma jurisprudência negativa tinha sido criada depois de um caso de um rapaz de 14 anos que tinha passado. Que ódio que eu tô na brincadeira. Mas assim, acabou que por essa situação não deu certo. E eu fiquei muito frustrado com o país. Eu olhava casos de amigos meus nos Estados Unidos, que, ao meu ver, é um país mais meritocrata nesse aspecto. Se você teve mérito pra entrar na prova, irmão, você tá dentro. É isso Né? aí. Então, tem jovens ali com neuroatípicos, né? Pessoas, às vezes, com autismo, pessoas com síndrome de Down, pessoas com pouca idade, né? Que fogem talvez ao estereótipo mesmo e que mesmo assim estão lá em Harvard, Yale, e Stanford e outras faculdades que eu sonhava. O americano pensa naquela história. Se você tem a capacidade de fazer, show. Exato. Entendeu? Isso vale pro bem e também vale pro crime, por exemplo. Vale. O cara matou, mas tem 12 anos, vai preso, vai pra cadeia, porque teve a capacidade de. Com certeza. Né? E isso chama pra uma outra história. Mas... Com certeza, mas esse é um ponto super válido, assim. É um país mais individualista em todos os sentidos da palavra, eu diria, né? Mas quando eu comento em empreendedorismo, isso como professor, em outras situações, empreendedorismo é um tema que eu participo há muitos anos, eu sempre falo que nós, brasileiros, somos muito empreendedores. Sim. É o caso do seu pai. A definição de empreendedorismo que eu mais gosto empreendedor é um bicho esquisito.
Sim. Ele vê solução onde todo mundo vê problema. Né? Com certeza, vê oportunidade. Né? É bem isso. Mas o Brasil não é empreendedor. Exato. O Brasil, como instituição, nunca foi. Eu vi hoje uma notícia das lojas americanas que está todo mundo tentando acertar alguma coisa. As lojas americanas estão passando por esse processo aí de alguns anunciam escândalos tal, e não sei o que lá. Os fornecedores estão negociando, mas já tem lojas que o governo está cortando a luz. O governo é o primeiro a pisar na tua cabeça, velho. Exatamente. Quer ser empreendedor? Oba, venha, somos nós. Mas o governo, os Estados Unidos, ele é um país empreendedor, né? Na sua instituição, na sua organização, na sua visão. Ele é empreendedor, né, cara? Sim. Então, não que seja perfeito, não estão falando lá é perfeito. Não é, tem erro, mas isso para nós aqui... É a cultura valorizada, né? Até porque eu acho que uma outra questão também, até por uma falta eventual de patriotismo, que eu acho que a gente sofre muito com o complexo de vira-lata, mas as carreiras mais estáveis tendem a ser mais valorizadas em um país que se parece mais instável. Então, no Brasil, se você vier do Nordeste, por exemplo, de onde eu vim, ou até conectando com a minha história, né, e eu já recosturo, ou era ser médico, ou era juiz, alguma coisa assim, né, os topos. Eu vim de uma família em que meu pai era criticado por ser empreendedor e meu avô era ovacionado por ser médico. Então, muito precocemente, estabilidade era a moeda da vez. Não me importa que você talvez não possa ser tão high achiever. O que eu quero é que você seja estável. E isso talvez seu seja... avô, pai da sua mãe. Pai da minha mãe. A relação com o sogro devia ser uma coisa amigável. Eles já não eram, já não eram tão próximos porque eram separados. Mas assim, é interessante a dinâmica, assim, porque são pessoas extremamente diferentes. E hoje eu me vejo uma pessoa razoavelmente mais conservadora que meu pai em negócios. Então, eu sou a pessoa que deixa o runaway da empresa em 2 anos, né? Enquanto, ao mesmo tempo, eu tenho um apetite por risco e diversificação de portfólio que é mais afim do meu pai, né? Então, acho que teve aprendizados com os dois. Que não tem nada de um profissional da área da saúde. Não tem nada. Isso daí é outra questão, né? Por que eu fui fazer medicina veio muito dessa pouca abertura que é dada a pessoas que são jovens para decidirem suas próprias vidas. E eu não vejo isso com nenhum demérito, não tenho nenhum ranço da minha família por terem me influenciado assim, mas muito precocemente me foi instituída essa visão de que para eu crescer na regionalidade que eu estava, eu deveria ser médico. Porque é algo que eu conseguiria ter um desafio intelectual a contento do que eu gostava, é algo que permitiria uma remuneração a contento do que eu gostava, e é algo que permitiria um reconhecimento ali na família, o status, a contento do que eles queriam. E é uma profissão portátil, né? E é uma profissão portátil, exato. Você pode ir em qualquer lugar, você não vai passar fome. Então, assim, por isso que eu acabei entrando em medicina, mas ao mesmo tempo, eu tinha passado em prova como treineiro do ITA, e muito provavelmente eu iria, se me tivessem aberto essa oportunidade. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo vestibular para os Estados Unidos, no momento que eu me frustrei com o Brasil, de não estão deixando eu entrar por mérito, nem o atestado da minha psicóloga eles aceitaram. Não, peraí que minha cabeça travou, velho, eu ainda treinei no ITA. Assim, como treineiro, né, então eu fiz... No ITA? No ITA, então eu fiz várias provas assim nessa época, enfim... Você não passou, né? Eu tenho essa cabeçona, não tem nada dentro. Mas não, que é isso? Eu vivi 5 ou 6 dias da minha vida dentro do ITA. Gostou? Muito, mas assim, é um outro mundo. São pessoas extremamente inteligentes. Nossa. É impressionante. Mas eu gostei muito de onde eu fiz a faculdade, assim, a USP me abriu muitas portas também, né? Então... Mas aí, bom, você entrou a primeira vez, não deixaram. Não deixaram, eu passei um ano tentando ir para os Estados Unidos. Acho que assim, os meus objetivos eram, como eu fazia Olimpíada Científica também, matemática, física, química, a gente acaba conhecendo o universo dessas universidades americanas. Certo. A questão é que lá não chega tão forte essa cultura de bolsa. Uma Fundação Paulo Lema, a Fundação Estudar, né, Brasa e muitas outras instituições que hoje eu acho incríveis, eu não conhecia no meu ensino médio. Então, a única maneira de ir para os Estados Unidos era pro meu pai pagando. E, de novo, meu pai estava se recuperando de períodos turbulentos da vida empreendedora dele. Certo. Então, eu fiz a prova, fui bem no SAT, né, que é o tipo Enem deles. Só que no momento em que tinha que avançar o commitment financeiro para a coisa andar, eu dei uma ré. E aí, meu pai falou, olha, tem a USP aí, porque você não faz vestibular lá, né, para medicina e tal, parece interessante. E aí, sei lá, faltando 2 semanas pra prova, desesperei pra estudar e deu certo, né? E aí... Mas eu já estudava muito, tá? Isso daí eu não sei. As pessoas falam assim, nossa, você... O cara estudou 2 semanas, né, cara? Não, mas eu já estudava pro Enem, mas eu estudava muito. É que assim, a prova é diferente, tanto que a primeira redação que eu fiz... Cara. Essa é uma história boa. No Enem, eu tinha tirado 1000... Eu tinha tirado 1000 na redação.
Na outra eu tirei 2.980, tirei ótimas notas no Enem. Quando eu fui fazer minha primeira redação na FUVEST, deu 600. Eu falei, nossa, como assim? Eu tirei 1.000 no Enem, 600, eu desaprendi a escrever? E aí era porque a redação era diferente, as provas são diferentes. Né? E no Nordeste a gente não é preparado pra FUVEST como o Sudeste é. Então tive que realmente, no exercício de humildade, reaprender muita coisa que eu não conhecia, né? Entendi. Mas deu certo, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda tava com essa coceira de não sei se é aqui que eu pertenço. Isso quando você entrou em Medicina. medicina. Mas aí Medicina na você já era um homem vastamente experiente. Aí já Tinha era quantos anos quando você entrou na USP? Medicina, depois de 2 semanas? 17. Né, nessa época eu tava com 17. 16 pra 17. Ah, já era um cara, 17 já era um cara maduro. já era maduro, Já, né? era testado, Eu já tinha né? testado antes, inclusive. Eu já estava há um ano sendo maduro, inclusive. Um atestado- Pra fins técnicos, Comprovava, teóricos né, aqui. que eu era- Se a gente for falar de dados aqui quantitativos, eu já tava há um ano.